Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Amantíssimo Mestre Jesus, nós te rogamos a necessária assistência, orientação e inspiração para o nosso encontro desta manhã com os ouvintes que se dispuserem a partilhar conosco as bênçãos do esclarecimento que consola, porque eleva, e felicita-nos porque nos faz luz. Dá-nos, Senhor, condições de alcançarmos também aqueles nossos irmãos que, jungidos ao imediatismo do mundo, ainda se mantêm distanciados dos divinos ensinamentos do teu Evangelho de amor e de paz. Que o sublime aprendizado se nos faça possível a nós, humílimos aspirantes a credores da tua misericórdia. Com as pessoas de boa vontade e com todos que se dispuserem a estar conosco nesta conversa amiga, mais um Sementeira Cristã. Programa espírita produzido e dirigido pela equipe do Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Muito bom dia para você, Nara Carlone. Bom dia, Eurípides. Bom dia, Luiz Gabriel. Bom dia para vocês, bom dia, ouvintes. Diretor de áudio e sonoplastia do nosso programa. Inicialmente, os espíritos superiores respondem. De O Livro dos Médiuns, destaca-se a seguinte pergunta: em se dirigindo por evocação ao espírito de uma celebridade médica que tenha vivido entre nós, é mais certo de obter-se um bom conselho? A resposta: as celebridades terrestres não são infalíveis e têm, frequentemente, ideias sistemáticas que não são sempre justas e das quais a morte não as livra imediatamente. A ciência terrestre tem bem poucas coisas em comparação com a ciência celeste, e só os espíritos superiores têm esta última ciência. Eles não são vossos conhecidos, mas podem saber muito mais do que sabiam os vossos sábios da terra. Só ciência terrena não faz os espíritos superiores, e ficais muito admirados da posição que certos sábios ocupam entre os espíritos. O espírito de um sábio na terra pode não ser um sábio no plano espiritual, se não progrediu como espírito. Agora pedimos a atenção da nossa prezada ouvinte Alzira de Ituverava, porque a resposta à sua pergunta, Alzira, será apresentada no final deste programa. Você perguntou à equipe do Idefran: pode um espírito encarnado provocar fenômenos que se nos parecem de autoria de espíritos desencarnados? Minha cara Alzira, a resposta virá daqui a pouco. Meus caros ouvintes, o Sementeira Cristã de hoje se ocupará de uma questão que sabemos angustiosa para muitas mulheres. Vamos falar das mulheres estéreis, ou seja, poderíamos dizer das mães sem filhos. Enfocamos em especial a esterilidade feminina, porquanto este impedimento ao exercício da maternidade muitas vezes causa desnecessária angústia. Vamos iniciar dizendo que é necessário considerarmos a justiça divina em toda a sua expressão, porque não há efeito sem causa, assim como não pode haver causa que não venha a ter o respectivo efeito.
A maior expressão da justiça de Deus que nós podemos aferir é a reencarnação. É que a reencarnação nos representa oportunidades que nos propiciam realizações que nos redimem de nossas escabrosas faltas passadas. As mães angustiadas pela ausência dos filhos que não receberam devem dedicar-se com boa vontade ao estudo das razões pelas quais se viram impedidas de cumprir a sublimada missão materna. Se lerem o livro Entre a Terra e o Céu, autoria do espírito André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, verão o que disse o espírito Blandina sobre a realidade que se lhe reservou na sua última encarnação. Disse ela: fui casada em minha última existência e somente há cerca de 3 anos terrestres me vejo de novo na vida espiritual. Não pude acariciar um filhinho em meus sonhos recentes de mulher, mas hoje sei que preciso reeducar-me no amor de mãe, consoante os débitos que contraí no passado. Realmente sinto grande afeição pelas crianças, contudo tenho igualmente enormes dívidas morais para com elas. Fácil verificar por esse relato sentido que aquela mulher, então, no mundo espiritual, se confessava convencida de que se não teve filhos e que somente ela carregava a culpa de não tê-los tido. Compreendendo agora que a lei de Deus, sendo justa e misericordiosa, estabeleceu-se de maneira a atender à sua finalidade suprema do aperfeiçoamento de todos os filhos do Pai Celestial, o que se dá de maneira implacável, ou seja, a cada ação corresponderá sempre uma reação. Quando, porém, uma mulher estéril se sente compelida de forma intensa ao desejo da maternidade, a sábia lei da natureza lhe assegurará a sua destinação maternal para a oportunidade que se lhe apresentará como resposta ao conquistado merecimento. Vamos tecer algumas considerações a motivos possíveis da esterilidade feminina. Se, como dissemos, neste planeta só habitam espíritos encarnados carregados de dívidas, porquanto ele não é um mundo sublimado pela qualificação moral dos seus habitantes, mas ainda é um mundo de provas e expiações. Trazemos do nosso passado débitos que demandam séculos ou milênios para serem resgatados. Como que, levantando alguns dos motivos, lembremos de um mal que, nos nossos dias, se infesta entre os indivíduos. Aqui podemos, com o escritor espírita Pedro de Camargo, denominar de larfobia. Esta, por exemplo, é uma enfermidade não muito antiga que acomete mulheres vaidosas e liberadas para o desfrute dos prazeres da vida. Larfobia. Todos devem ter percebido que se trata de fobia ao lar, à vida doméstica, à dedicação à família, o que tolhe a liberdade de a mulher ser mais participativa dos atrativos lá de fora. Segundo Pedro de Camargo, que assina Vinícius nas suas valiosas obras doutrinárias espíritas, a fobia ao lar teria aparecido sob aspecto mais ou menos epidêmico com o avanço das facilidades oferecidas pela tecnologia moderna. Vamos abrir espaço para o nosso momento musical para reflexão. Autoria de Ana Lívia, Fabrício Cantoni e Alberto Centurião, nas vozes de Ana Lívia e Fabrício, Antes de Criar. Se no princípio havia o Verbo, e o Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus, então é o Verbo amar. Provado está que Deus amou.
provado está que Deus amou. Por isso, meu irmão poeta, meu irmão cantor, se a divina flor tu queres cultivar, aprenda a lição do amor. Antes de criar, aprenda a lição do amor. Se no princípio havia o Verbo, e o Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus, então é o Verbo amar. Provado está que Deus amou. Antes de criar, provado está que Deus amou. Por isso, meu irmão poeta, meu irmão cantor, se a divina flor tu queres cultivar, aprenda a lição do amor. Antes de criar, aprenda a lição do amor. Provado está que Deus amou. Antes de criar, aprenda a lição do amor. Assegura Pedro de Camargo que larfobia, essa doença, entre aspas, que assolou a sociedade desprevenida, apareceu primeiramente na Europa e de maneira menos severa em mais alguns países, mas atualmente se acha quase generalizada. Ora, já que existe uma lei implacável, justa, sábia, e se é o indivíduo que peca por descumprir os desígnios divinos, as mulheres se dão a liberdade de optar por ter ou não ter filhos. E sendo a maternidade uma missão necessária ao refazimento do mérito pessoal, é indispensável a disposição da mulher em desejar ser mãe, como condição de, no momento certo, vir a ser. Isso pode acontecer imediatamente, tanto quanto pode ocorrer tão somente em encarnações seguintes. E se a mulher, qualquer que seja sua idade, moça ou adulta, uma vez acometida do denominado mal do larfobia, isto é, acometida do desejo de ser livre, em detrimento do cumprimento da missão materna, ela será atendida pelas leis da natureza, porque é o psiquismo humano que busca nos recursos da natureza aquilo que lhe apraz, e a natureza, respeitando-lhe o livre-arbítrio, o atende. O atendimento da natureza aos nossos reclamos, todavia, não significa que o nosso comando mental, em tais casos, não signifique agressão às leis divinas. É então que devemos considerar que a lei de Deus é de consequências, é de resposta. Ou, por outras palavras, de causa e efeito, de ação e reação. Se pratica uma agressão aos princípios da lei divina, é inquestionável que haveremos de responder pela infração cometida. A consciência
decorrido o tempo necessário ao processamento da justiça, cuja matemática ainda desconhecemos, passará a nos cobrar resgates, e é justamente aí que nos analisaremos na condição de mãe entre maternidade espontânea e maternidade frustrada. Tenhamos sempre em consideração que não nos cabe carregar sentimento de culpa pelos nossos erros do passado. O que devemos considerar é que a Deus não importa a pessoa que fomos, mas a pessoa que devemos ser. O dia de hoje é a base das futuras realizações sublimes do Espírito. Façamos dele o exercício dos melhores esforços no sentido de libertar-nos. Evoluímos por patamares de consciência. Ontem erramos. Hoje a nossa consciência, já em patamares mais elevados, nos incomoda e nos cobra reparação. Então, vamos reparar nossos erros. Aquela mulher que se deixou vencer pelos atrativos mundanos, ao invés de dedicar-se ao cumprimento da sublime e natural missão maternal, hoje arrependida e desejosa de restabelecer o direito à escolha, que não se sinta culpada, mas engrandecida do ponto de vista consciencial. Como dissemos momentos antes, a Deus não importa o que fomos, mas o que devemos ser. A nossa consciência agora evoluída não nos permite aceitar de bom grado o que ela mesma, quando em grau inferior, permitiu que fizéssemos no passado. É da justiça. Que os abortos do passado sejam agora instrumento a propelir luz acima, tornando a mulher irresistivelmente desejosa de ter filhos. E terá, agora ou mais tarde, nesta encarnação ou na próxima, para o que ela vai se sentindo cada vez mais preparada. É assim que a solicitude paternal de Deus repara e corrige a insensatez dos filhos pródigos, até que eles abram os olhos para a realidade da vida. Agora vamos ao nosso momento musical mediúnico. Autoria do espírito de Ataúfo Alves pela psicografia de Jorge Rizzini, na voz de Silvia Maria Madalena. O Evangelho narra esta cena. Cristo afastou da Madalena 7 espíritos brutais e disse à pobre em lágrimas caída: torna digna tua vida, vai mulher, não erres mais. E Madalena, que manchara a consciência, tornou-se pura, fez um sol da existência, venceu as trevas dessa vida transitória. É por isso que este meu samba glorifica a sua história. É por isso que este meu samba glorifica a sua história. O Evangelho narra esta cena. Cristo afastou da Madalena 7 espíritos brutais e disse à pobre em lágrimas caída: torna digna tua vida, vai mulher, não erres mais. Quanto a você, seja moço ou seja velho, caminhe firme pelas luzes do Evangelho. Acerte o passo com Jesus, divino mestre, pois o Cristo é quem comanda a evolução terrestre. Pois o Cristo é quem comanda a evolução terrestre.
no livro O Espírito Consolador, de Padre Marchal, lembrando-nos de que somos todos destinados à perfeição, relata caso em que alguém outrora detestava crianças e que disse: eu via nas crianças pessoas fatigantes, aborrecentes e que recebem sempre sem cuidarem de retribuir. Hoje, uma criança comove-me e encanta. Nela vejo um espírito que acaba de entrar na sua prisão corretiva para fazer de si estágio ao chamamento, ao progresso moral e livrar-se de suas dívidas. Sinto-me, continuava ela, mesmo tomada de compaixão ao pensar na missão que o espírito recém-encarnado terá de cumprir. O balbuciar confuso de uma criança, que é a expressão de um pensamento que ainda não chegou a ser mais do que instinto, é como inconsciente apelo à justiça eterna, talvez um protesto feito no limiar da existência antes de nela entrar. Essa ignorância, a sorrir para um futuro que pode ser tão triste, comove a quem quer que sobre isso reflita. Daí a piedade imensa e a surpreendente fraqueza da pessoa adulta para com a criança. Considerando do nosso ponto de vista, ou melhor, considerado do nosso ponto, o nascimento da criança é tocante e poético, ao extenso. Quando soa a hora de o espírito renascer, melhor, reencarnar, para empreender a viagem de uma nova existência corpórea, seus amigos do céu ou do espaço o acompanham, como nós acompanhamos ao embarcadouro um parente ou um amigo que parte. Desses amigos, talvez acompanhe o mais querido. Com ele embarca para inspirá-lo e o protegê-lo. A esse espírito protetor chamamos anjo guardião. Se a viagem foi feliz, se a vida foi pura e fecunda, o espírito que encarnara de novo encontra ao desencarnar os seus amigos, todos solícitos em o acolher e felicitar ao sair do desembarcadouro a que chamamos morte. Isso nos mostra o quanto nos deveria importar o conhecimento das implicações espirituais da família, porque são os familiares os nossos mais próximos, e é com eles que haveremos de estar nos momentos mais felizes ou angustiosos a nos representar consequência dos nossos acertos ou desacertos. Assim como é com eles que precisamos estar, quer como credores, quer como devedores, a requerer oportunidade de reconciliação. E mais uma vez, não nos esqueçamos de que, sendo justa a lei de Deus, não nos será dado sofrer mais do que merecemos. No momento exato do mérito estabelecido, eis que a mulher, antes estéril, terá retomado o direito natural de conceber e acolher em seu regaço os rebentos amoráveis que lhe representarão a extensão biológica e espiritual das implicações familiares, morais do seu passado. E é aí que você vai ouvir a grande mensagem filial redentora e consoladora do querida mamãe, eis-me aqui, pontual para o nosso encontro feliz. Às vezes pode não ser tão feliz, porquanto da maneira como nos tenhamos havido na conduta do nosso passado familiar, dependem as implicações retentoras a nos enredarem no presente. A respeito da nossa busca de realização espiritual, a transformação deve ser imediata no propósito, ainda que se retarde na realização. A mulher que avança em idade, sem que tenha tido a felicidade de conceber um filho, dedique-se à causa do bem, estude, viva e sinta o Evangelho de Jesus.
Demonstre com sinceridade que já ocorreu a transformação íntima, tendo em conta que a lei divina não se deixa enganar. Se nos transformamos apenas momentaneamente nos qualificamos para sustentar benesses recebidas. Quando seus pacientes agradeciam pela cura, Jesus fazia questão de dizer que quem se curou fora o próprio paciente pela sua fé. E ele completava: vai e não peques mais, senão coisas piores te acontecerão. Dizia com isso que a cura deu-se pela fé que presidia o sentimento do paciente naquele momento. As suas dívidas estavam em aberto. Ora, se pela dívida de que era portador sofria o quanto sofria, passaria a sofrer mais se pecasse de novo e somasse novas dívidas às dívidas já existentes. Vamos catalogar algumas noções de lar. Busquemos no saber de quem adiantou-se ante nós. Valhamo-nos da doutrina que o próprio Jesus nos prometera na fórmula do Espírito Consolador. O Espírito André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, nos transmitiu uma grande lição do que seja um lar. Desempenhando tantos deveres, a senhora ainda tem atribuições fora de casa? Sim, vivemos numa cidade de transição. No entanto, as finalidades da colônia residem no trabalho e no aprendizado. As almas femininas aqui assumem numerosas obrigações, preparando-se para voltar ao planeta ou para ascender às esferas mais altas. E explicou, no livro Nosso Lar, que a organização doméstica na cidade espiritual é idêntica. Porém, o lar terrestre é que, de há muito, se esforça por copiar nosso instituto doméstico. Mas os cônjuges por lá, com raras exceções, estão a arrancar as ervas daninhas do terreno dos sentimentos, invadido pela vaidade pessoal e povoado de monstros do ciúme e do egoísmo. Mais adiante esclarece que a reta horizontal é o sentimento masculino em marcha de realizações no campo do progresso comum. O lar é o sagrado vértice onde o homem e a mulher se encontram para o entendimento indispensável. É templo onde as criaturas devem unir-se espiritual antes que corporeamente. Há na Terra, agora, grande número de estudiosos das questões sociais que aventam várias medidas e clamam pela regeneração da vida doméstica. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercados, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa, Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador, Televendas 16 3707 2870, Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902, fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita, fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2180
41 Centro, www.idefran.com.br. Alguns chegam a asseverar que a instituição da família humana está ameaçada. Importa considerar, entretanto, que a rigor o lar é conquista sublime que os homens vão realizando vagarosamente, onde, nas esferas do globo, o verdadeiro instituto doméstico, baseado na harmonia justa, com os direitos e deveres legitimamente partilhados, se não o lar? Agora, na sua maioria, os casais passam as horas sagradas do dia vivendo a indiferença ou o egoísmo feroz. Quando o marido permanece calmo, a mulher parece desesperada. Quando a esposa se cala humilde, o companheiro tiraniza. Nem a consorte se decide a animar o esposo na linha horizontal de seus trabalhos temporais, nem o marido se resolve a segui-la no voo divino de ternura e sentimento rumo aos planos superiores da criação. Dissimulando em sociedade e na vida íntima, um faz viagens mentais de longa distância quando o outro comenta o serviço que lhe seja peculiar. Se, de outro lado, a mulher fala nos filhinhos, o marido excursiona através dos negócios. Se o companheiro examina qualquer dificuldade do trabalho que lhe diz respeito, a mente da esposa está voltada ao ateliê do costureiro da moda. É claro que, em tais circunstâncias, o ângulo divino não está devidamente traçado. Duas linhas divergentes tentam, em vão, formar o vértice sublime a fim de constituírem um degrau na escada grandiosa da vida eterna. É nesse sentido que se deve considerar a importância do lar na realização da família. Tratada com o devido respeito à destinação da reunião em grupo familiar, espiritualizando o lar, divinizando o advento da prole, um e outro, marido e mulher, estarão quites com os desígnios do estatuto divino, e toda e qualquer proposta de planejamento familiar lhe será possível e feliz. Almas femininas jamais permanecerão inativas. É preciso aprender a ser mãe, esposa, missionária, irmã. A tarefa da mulher no lar não pode circunscrever-se a umas tantas lágrimas de piedade ociosa e a muitos anos de servidão. A mulher, a quem foi dado procriar, que antecipe o exercício da maternidade, exercendo-a no regime de mãe adotiva. Porquanto crianças há que esperam uma mãe que, não sendo biológica, lhe seja mãe do coração. Ouvintes, agora com vocês Vicente Benatti, que apresentará Em Nossa Dimensão. O Centro Espírita Amor e Caridade Vicente de Paulo, nos 70 anos de sua fundação, por Herculano de Paula, que se deu em 1944, desenvolverá a partir de hoje a seguinte programação, para o qual convida a todos. Hoje, Dr. Eliseu Florentino Mota Júnior, com o tema Evangelho, Base Religiosa do Espiritismo. Amanhã, segunda-feira, Dr. Kleber Ribeiro Novelino, tema Buscai e achareis. Ajuda-te, o céu te ajudará. Dia 3, terça-feira, Márcio Naline, tema O Reino de Deus na Mente e no Coração. Dia 4, quarta-feira, Antônio Aurélio Betarello, tema Vícios e Virtudes. Dia 5, quinta-feira, Dr. Moacir Raimundini Filho, com o tema A Fraternidade Espírita. Mas oriente-se, a partir do nome Centro Espírita Amor e Caridade, e não confundir com o Templo Espírita Vicente de Paulo,
que, por sua vez, promove a campanha do cobertor. Quem puder, que doe cobertores cujo preço unitário é de R$ 15, para quem preferir dar o dinheiro para a compra. O Templo Espírita Vicente de Paula está na Rua Floriano Peixoto, última quadra antes da Avenida Major Nicásio. O Centro Espírita Dona Nina convida a todos para a palestra que será proferida hoje às 19 horas pelo Dr. Ricardo Bessa sobre o tema Imunidade e Espiritualidade. Centro Espírita Dona Nina, na Rua Euclides Barbosa Leme, 411, Vila Santa Helena. Franca receberá o grupo da Fundação Caminho, Verdade e Vida. O Instituto Arte e Vida traz a Franca a peça baseada no romance do mesmo nome, de autoria de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, há 2000 anos, que movimentará o palco do Teatro Municipal José Cirino Goulart com 2 apresentações, uma às 16 horas e outra às 20 horas. Trata-se da promoção de arte que tem como objetivo principal contribuir para promover a transformação do homem, enfatizando a nobreza de caráter aliada à fé operante. Com duração de 2 horas e 15 minutos, a peça apresenta um rico cenário cuja modificação são interativamente efetuados pelos próprios atores. Em cartaz desde abril de 2003, já foi exibida em diversos palcos da cidade de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, Petrópolis e capital, sempre com lotação esgotada. No exterior foi levada em 2010 em palcos de Roma, na Itália. Em 2012 em Maputo, capital de Moçambique. Há uma sugestão da administração da casa que se doe pó de café ou açúcar, cuja doação será destinada ao Lar de Ofélia, que promove um trabalho importante no 100º dia no estudo de mal de Alzheimer, e o Lar de Smiley, que tem um trabalho importante na área do ensino profissionalizante. Os ingressos podem ser retirados antecipadamente na Casa Guanabara Brinquedos, Avenida Ismael Alonso e Alonso, 2151. Como referencial, nós temos o Hospital Regional de Franca. O espetáculo é dirigido pela Berenice Neide Brandão Andrade. O Instituto Arte e Vida está se apresentando agora no Centro Espírita Luz e Amor com o texto Incrível História da Mediunidade, com o trabalho da Mocidade Mejon. A seguir, no Sementeira Cristã, Claramente Vivos. Hoje vamos ouvir mensagem do Espírito de Rita Maria, pela psicografia de Chico Xavier, dirigida aos seus pais e demais familiares queridos, na qual refere-se à tragédia que lhe arrebatou o corpo físico, mas tece considerações confortadoras quanto à sua situação no plano espiritual, graças à ajuda de espíritos de grandes amigos seus e da família, e ao fato de haver podido visitar o seu lar terreno. Vamos ouvi-la na interpretação do nosso companheiro Euri Carvalho. Paizinhos queridos, meus queridos irmãos, quanta saudade! Um punhal cravado no coração não produziria tanta dor quanta saudade me proporciona. Vai se distanciando no tempo aquele tormentoso janeiro. No entanto, permanecem vivas em nossa memória as lembranças lutuosas que alcançaram nossas vidas, em forma da tragédia que me roubou o corpo. O ano começara rico de esperanças e eu amava. Trazia o coração iluminado pela expectativa de um lar, onde iniciasse uma família com perspectivas de felicidade. Não que eu não me sentisse feliz, porém, o sonho da realização pessoal se delineava favorável, sem imaginar que ainda nas vibrações dos santos reis, eu deveria retornar sem aviso prévio. No meu programa de evolução estava prevista a ocorrência,
que se transformou na dor que nos fere a alma. No começo, quando eu despertei e o meu bisavô Carleto me explicou o que sucedera, eu não pude acreditar. Parecia-me um pesadelo. Eu que nunca dera importância aos problemas espirituais, além daqueles que a maioria humana dedica, vi-me transferida para uma realidade que não esperava. Confesso que não foi fácil. Ao lado disso, senti o desespero da querida família, a dor e a angústia que mais me afligiam. A pouco e pouco, sob assistência carinhosa, fui me acalmando e aceitando o inevitável, de forma que tivessem diminuída as próprias aflições que dependiam do meu comportamento. As preces da família, dos amigos e os recursos da religião começaram a chegar-me, o que me foi renovando e abrindo-me a compreensão para a vida. Tudo, porém, passou e agora sou feliz, embora a saudade que me toma uma que outra vez, porquanto tenho tido a felicidade de visitar nosso lar. De alguma forma, a minha partida para o além-túmulo trouxe belas lições para a nossa família. Uma família grande como a nossa tem os seus normais problemas, pois que cada um dos seus membros tem suas próprias características, formando um calidoscópio de variados pedaços para a harmonia do conjunto. Passei a acompanhar os nossos e a rogar por todos, suplicando a Deus as suas bênçãos, a fim de que consigamos o êxito do grupo e a felicidade de cada um. Há tempos que acalento o desejo de trazer notícias em uma carta. No entanto, fui informada de que hoje deveria escrever à querida família, e nesta mensagem homenagearia as mães, na pessoa da minha querida mãezinha Vandina. A maternidade é contribuição da vida à vida. A mulher, por isso mesmo, dizem os guias espirituais, é co-criadora, contribuindo com o Pai amantíssimo pela multiplicação dos corpos na Terra e pela oportunidade de crescimento dos seres na busca da sua perfeição. Assim, querida mãezinha, venho beijá-la e agradecer todo o seu carinho e bondade, sua abnegação e espírito de serviço. Liberte-se hoje de quaisquer mágoas e ressentimentos. Ninguém teve culpa pelo que aconteceu, não devendo merecer qualquer antipatia. Aquele fato traumatizou a todos e a todos fez sofrer. Assim, deixe que o amor lhe adorne a alma sensível e o coração generoso. Esqueça todos os acontecimentos negativos do passado para recordar-se de todas as coisas boas de quase 4 décadas de matrimônio de família. Deus tem sido muito bom conosco e nossa família. Os incidentes fazem parte da evolução, como os acidentes sucedem em qualquer viagem. Sorria e ame, contribuindo com a sua experiência para o bem de todos. Tenho recebido seus presentes por ocasião do meu aniversário e agradeço-lhe emocionada. Não se sacrifique, porém. Eu sei que todos a ajudam com o trabalho maior do seu sacrifício. O seu amor é o mais importante. Você tem ajudado a muitos. Todavia, não se deixe crucificar em preocupações. Eu quero abraçar o querido pai que participa da nossa saudade e tem sofrido muito. Você é um herói, meu velho, e deve continuar crescendo para Deus, melhorando-se, a fim de amparar os familiares, porque a sua missão ainda não terminou. A família multiplica-se cada vez mais,
e os pais são os esteios, tornando-se avós e sustentáculos de todos, pela sabedoria e experiência. Desejo abraçar com carinho os irmãos e rogar perdão por alguma das minhas impertinências e incompreensões. Acima de tudo, sobrevém o amor e a ternura, abrindo lembrança na mente e no coração. Espero que noutra experiência por escrito possa detalhar outros acontecimentos que nos interessam à luz da reencarnação. Assim, agradecida pela sua presença aqui e homenageando todas as mães presentes, em nome dos seus filhinhos desencarnados, conosco do lado de cá, elevo meu pensamento a Deus em reconhecimento por esta oportunidade abençoada. Mãezinha querida, meu querido Pai, meus irmãos, eu os envolvo todos em um abraço de carinho e rogo-lhes que me abençoem. Emocionada e com a alma cantando um hino de esperança para o futuro, sou a filha dedicada e agradecida, Rita. Um clube de livro espírita é uma das maneiras mais populares de divulgar a doutrina. E o Clube do Livro Espírita de Franca, administrado pelo IDEFRAN, cumpre a tarefa de bem divulgar o espiritismo graças à quantidade de livros adquirida das editoras e distribuidoras, o que os torna muito mais baratos. Um livro que muitas vezes custa mais de R$ 30 nas livrarias, no Clube do Livro Espírita de Franca você o adquire por apenas R$ 15 se retirado no IDEFRAN. E com o acréscimo da taxa de entrega você pode recebê-los no local que indicar. Como se trata do único clube de livro espírita que oferece 4 opções mensais, como romance, ciência, filosofia, mensagens, autoajuda, infantis, etc., o associado, além do livro que se obriga a retirar todo mês, pode também retirar os 4 livros do mês ou até sobra de meses anteriores pelo preço atual. E o associado tem mais uma vantagem. É o desconto de 10% em todas as compras que efetuar na livraria do IDEFRAN. Se você reside em outra cidade, ligue 16 3721 8282 ou envie um e-mail. Como fazer e saiba como fazer para receber seus livros pelo correio. Para saber como funciona o Clube do Livro Espírita de Franca, administrado pelo IDEFRAN, você deve consultar o site idefran@idefran.com.br ou ligar para 16 3721 8282. Ou, faça melhor ainda, dê-nos alegria da sua presença. IDEFRAN, Rua Major Claudiano, 2185, Centro Franca, São Paulo. É hora de pergunta e resposta. Hoje quem vai ouvir resposta à pergunta que formulou a equipe do IDEFRAN é a nossa prezada ouvinte Alzira, de Ituverava. Você, minha cara Alzira, perguntou: pode um espírito encarnado provocar fenômenos que se nos parecem de autoria de espíritos desencarnados? Vamos ouvir a resposta, preparada em gravação pelo nosso companheiro Euri Carvalho. Fenômenos mediúnicos sempre existiram, porquanto eles são inerentes ao ser humano. Mas com o surgimento da doutrina espírita, com a publicação do Livro dos Espíritos no dia 18 de abril de 1857 por Allan Kardec, em Paris, é que os fenômenos puderam encontrar uma explicação científica
As leis que regem o fenômeno foram elaboradas e mostradas ao ser humano. Com, então, o surgimento da doutrina espírita, é que nós passamos a entender uma série de fenômenos que existiam, que ocorriam até então, mas para os quais não havia uma explicação clara. Com a publicação do Espiritismo, através dos livros básicos da codificação, nós tivemos estas explicações. E estas explicações nos mostraram que o homem não é um ser que tem um espírito. É antes um espírito que tem um corpo. Portanto, todos os fenômenos que acontecem na área mediúnica são provocados pelo espírito humano, esteja ele encarnado ou desencarnado. Portanto, a resposta que podemos dar à sua pergunta é de que um espírito, mesmo encarnado, pode provocar fenômenos espirituais em si próprio ou em outra pessoa, porque ele é um espírito. E sendo espírito, ele pode agir desde que fora da matéria. É claro que esse estado de fora da matéria é provocado por um sono do corpo, ou por um desdobramento, ou por um estado de êxtase em que se encontra o indivíduo. Mas que ele pode realizar esses fenômenos? Pode. E há uma vasta literatura espírita comprovando esses fenômenos. O que o Espiritismo nos esclarece também é que esses fenômenos, por serem provocados por um espírito encarnado, não significa que esses fenômenos sejam falsos, mentirosos, de mistificação. Não. Porque não há a intenção de fazer atrapalhada, de fazer brincadeira, não há a intenção, o objetivo de enganar. Quando os fenômenos são voltados para essa área da enganação, da tapeação, esses fenômenos são chamados de mistificação e podem ser provocados por pessoas mesmo que estando encarnadas e que querem iludir aqueles que assistem aos fenômenos. Não é esse o caso. Os chamados fenômenos anímicos são provocados pelo espírito encarnado, tanto no próprio corpo, quanto no corpo de um outro médium que possa receber a sua manifestação. E dão-se em todas as áreas. Fenômeno de psicofonia, quer dizer, da fala através do médium, fenômeno de psicografia, de desenho, de pintura, e todos esses fenômenos catalogados devidamente pela doutrina espírita e sobre os quais há uma explicação clara no livro dos médiuns, que é o que deve ser consultado pelas pessoas interessadas no assunto. Desculpem-nos, caros ouvintes, a resposta dada não foi através de Euri Carvalho, e sim Felipe Salomão. Ouvinte, enderece a sua pergunta ao Idefran, Rua Major Claudiano, 2185, Centro, CEP 14.400.690, Franca, São Paulo. Você pode formulá-la também pelo telefone 16-3721-8282 ou por e-mail idefran@idefran.com.br. Repetimos aqui, ouvintes, o convite do Centro Espírita Dona Nina, que convida a todos para a palestra que será proferida hoje, às 19 horas, pelo Dr. Ricardo Bessa, sobre o tema Imunidade e Espiritualidade. O Centro Espírita Dona Nina é na rua Euclides Barbosa Leme, 411, Vila Santa Helena. O Espiritismo, revivendo os ensinamentos do Cristo, dissemina a verdade que liberta. Assim, diz Marlene Severino Nobre no livro A Mulher na Dimensão Espírita. E como é natural, a verdade reabilita a mulher de todos os tabus opressores e discriminatórios. A lei humana, para ser justa, deve consagrar a igualdade de direitos entre o homem e a mulher. Todo privilégio concedido a um ou a outro é contrário à justiça. A emancipação da mulher acompanha o processo da civilização.
porque a escravização marcha com a barbárie. Os sexos, além disso, só existem na organização física, visto que os espíritos podem encarnar num ou noutro sexo. Sob esse aspecto, nenhuma diferença há entre eles. Devem, por conseguinte, gozar dos mesmos direitos. Ora, direitos iguais, obrigações também iguais. Assim como lhes são facultados os mesmos direitos, devem eles conduzirem-se dentro dos parâmetros das mesmas obrigações. É assim que os homens, uma vez casados, devem contribuir, por todas as formas, com a realização da missão feminina no campo da maternidade. A nenhum dos dois é dado o direito de se dizer suficientemente livre para impedir, por exemplo, que a mulher venha a ser mãe, em atendimento a conveniências meramente sociais. Muitos são os fatores predisponentes às restrições morais que um ou outro ou ambos venham a sofrer. Os exemplos pululam ostensivos na sociedade de nossos dias, como de resto sempre ocorreram. O lar é o santuário onde a família deve se deixar realizar conforme a lei da natureza, considerando-se, todavia, que o planejamento familiar é obrigação do casal, porquanto é mais consentâneo com os desígnios das leis da vida aquele casal que planeja e tenha poucos filhos aos quais possa garantir alimento, cuidados e educação, do que aquele outro casal que muitas vezes, em nome da sua crença, deixa que a natureza decida o número de filhos que nem sempre pode cuidar. Não basta ao homem a inteligência apurada. É-lhe necessário iluminar raciocínios para a vida eterna. Com esta advertência do espírito André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o Sementeira Cristã, agradecendo a todos pela audiência. Lembrem-se que o Sementeira Cristã pode ser ouvido também pela internet. Em tempo real, digite www.radioimperador.com.br. A qualquer hora, www.idefran.com.br. Apresentaram o programa Nara Carlone e Eurípides Mendonça. Participação de Vicente Benatti, Euri Carvalho e Felipe Salomão. Áudio e sonoplastia, Luiz Gabriel. Inserção virtual, Antônio Carlos Essado. Fiquem agora com a celebração dos nossos irmãos católicos. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Tag Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.